A história que a gente vai ler agora, ela tá bem extensa. Aparentemente é a ideia de ser uma série gigantesca que tá só... O autor já deixou claro que ele tá descrevendo só o primeiro ato, então não é uma sinopse que vai dar pra gente ter uma base legal da história de tudo, mas de qualquer modo eu vou ler aqui e ver o que a gente consegue tirar ou analisar dessa ideia. Ele não montou no modelo de uma sinopse, né? Ele tá mais meio que contando mesmo as ideias dele. Vamos lá, o protagonista, que vou me referir como R, né? O nome do protagonista aqui ele vai chamar de R, foi para um clássico Isekai. As duas deusas que são o pilar desse mundo precisam de ajuda porque pessoas do mundo delas não podem ter um poder especial e apenas pessoas transportadas do Isekai podem. Ok. A fim de montar um exército com pessoas dispostas a ajudar, um outro adicional importante é o herói. Existe uma espada que irá escolher o portador que irá guiar os outros invocados. E também pessoas daquele mundo contra o rei demônio. Um mal inevitável que as deusas não podem impedir seu nascimento, que apenas o herói pode derrotar, como já aconteceu em guerras antes. R não é o portador dessa espada, mas decide tentar, tendo apenas um desejo para ser concedido, não absoluto, antes de ir nesse Isekai. Não entendi. Ele é um jovem não heróico e decide que se for para lutar por aquelas pessoas, ele queria saber se vale a pena e pede para nascer naquela terra anos antes e crescer lá, aprendendo e praticando, entendi. E praticando para não depender apenas do poder da transferência de Isekai, principalmente para criar um laço com aquelas pessoas que ele iria proteger. Ok. O autor deixa claro que é porque ele sempre se irritou com personagens que têm vontade de salvar pessoas que eles nunca viram do nada. Ok. Renascendo nesse Isekai, ele agora tem um objetivo que ainda está vendo se vale a pena. Uma nova família que o faz ter amor nas pessoas daquele mundo gradualmente e amigos que ele irá fortalecer a união que decide se juntar a ele contra a vinda futura do Rei Demônio. Esse seria como o primeiro ato da história, o treinamento cotidiano, já que o poder de quem não é o herói não dá garantia total em tudo. Os elos e motivos para realmente lutar por aquele lugar é principalmente um fator que daria o gatilho para a segunda fase, a vinda do herói. O mundo todo tem esperança na vinda dele e creem que ele será perfeito e irá salvar todo mundo. E nesse enrosco, e também para ajudar o povo a ter mais esperança, o R começa a meio que pregar sobre o herói, sobre o que o herói salvaria o mundo. Ficou estranha essa frase. Se eu não sou o herói é porque não sou bondoso e puro bastante, então tenho certeza que quem virá a ser perfeito, blá blá blá. Ele alimentou esse sonho junto das pessoas. Aos seus 21 anos, o herói finalmente foi teletransportado e escolhido pela espada. E para a tristeza de R, ele era decepcionante. Era um jovem clichê de shonen e, como todo adolescente dos dias atuais, tratava tudo como uma fantasia de jogo. Tudo abençoado, garotas inúteis praticamente na par, e o pior que era não levar a sério. Ok. Ele falou que se inspirou em blá blá blá. Frustrado com seu salvador ser alguém incompetente para a realidade que ele encarou há 21 anos, ele se revolta e decide ir contra o iminente rei demônio sem o herói. Eu gosto da ideia, só que, novamente, igual eu falei numa das sinopses anteriores, eu acho que a gente tem premissas demais aqui. E todas essas premissas podem conceder alguns furos de roteiro ou coisas do tipo. Então você fala, você tem um direito a um desejo a ser concedido. E aí ele deixa entre parênteses, não absoluto. Não absoluto que é para dizer, tipo, não, tem coisas que você não pode pedir, novamente. Aí você tem que explicar. Você tem direito a um desejo que tem algumas coisas que você não pode pedir. Quais são essas coisas? O leitor vai ficar se perguntando. E talvez ele comece a se focar muito nisso e não nas coisas que ele deveria focar. Então o que eu sempre digo é, vai simplificando as coisas para que você possa ter menos premissas. E menos premissas significam menos possíveis furos de roteiro. Ou menos, de qualquer modo, perguntas que o leitor possa fazer. E que não necessariamente são furos de roteiro, mas que o leitor possa se focar mais naquela pergunta do que na história de verdade que ele está acompanhando. Então, se um foco, por exemplo, se o objetivo é o protagonista padrão de anime geralmente é um bosta, e a ideia é um personagem que seria coadjuvante assumir o protagonismo no lugar do dito protagonista, você não precisaria de toda essa premissa de sou alguém de um mundo normal que vai para um mundo fantástico e aí eu peço para nascer nesse mundo fantástico, para crescer nesse mundo fantástico, para poder ter experiência de quem é esse mundo fantástico e aí poder salvar as pessoas desse mundo fantástico e aí pensar no protagonista e tal. Você pode simplesmente cortar toda essa explicação simplesmente fazendo ele ser uma pessoa, um habitante normal desse mundo, que está esperando
e que de repente é de uma religião que está esperando esse grande herói vir e ser o escolhido para poder combater ali o rei demônio. Então você não precisa fazer ele ir para um Isekai, você não precisa fazer ele ser do nosso mundo, você não precisa fazer nada disso, você corta todas essas premissas e explicações que iriam levar páginas e páginas, às vezes capítulos e capítulos, explicações e explicações para o leitor, para dizer: essa pessoa nasceu nesse mundo onde existe a lenda de que o rei demônio vai nascer, vai vir um herói que vai ser escolhido pela espada para derrotar esse rei demônio, e aí em volta dessa lenda nasceu uma religião, e esse cara é um fiel. Fim. Ele acredita nisso, e aí quando acontece isso daí, ele percebe que o herói que ele estava tanto esperando é um bosta. É ridículo, e aí ele fala: eu não vou depositar toda a minha confiança, toda a minha fé nesse cara. Se é esse cara que as deusas mandaram pra salvar a gente tá ferrado, então eu vou fazer por conta própria. E aí sim, ele pode se juntar com os amigos que ele já fez naturalmente ali, porque ele é uma pessoa daquele mundo, ele vai se importar com aquele mundo porque ele de fato é daquele mundo. Enfim, então você corta várias dessas premissas que estão na história, e que muitas delas eu entendi que são porque o autor não gosta de como são feitos em outros mangás, mas daí você tira várias dessas premissas e já vai direto ao ponto. E aí entra um pouco do que eu falei na segunda sinopse também, que é apresentar o conflito direto. Qual que é o grande conflito dessa história? É o fato do protagonista, do herói, do herói chegar e ele não corresponder às expectativas criadas por aquele mundo, ele não corresponder às expectativas criadas pelos personagens. Se essa é a premissa, se essa é a ideia base, e é a partir daí que a gente vai desenvolver, você não pode perder um tempo gigantesco da história antes disso acontecer, porque novamente fica parecendo que a história não está indo para caminho nenhum. Então o que eu faria, por exemplo, seria o nosso herói zoado chegar no final do capítulo 1. Então você começa apresentando esse personagem já nesse contexto desse mundo, que ele é um fiel, que ele prega sobre o grande herói que vai vir e tal. E aí ele vai falando sobre isso, a gente vai conhecendo todo esse contexto, e aí quando o herói chega, o herói é uma decepção. E a gente termina o primeiro capítulo aí, com o personagem talvez vendo esse herói chegar e o leitor percebendo que é uma decepção, onde talvez no segundo capítulo a gente teria uma espécie de negação por parte do protagonista em não acreditar que aquele é o herói, ou não acreditar que o herói é um bosta, e aí tentar se convencer do contrário. Onde a gente terminaria, por exemplo, no capítulo 2, quando ele está plenamente convencido de que aquele é o herói, e de que o herói é um bosta, e que ele está ferrado se ele for depender daquele herói. Então terminaria o segundo capítulo com a decisão de: eu vou correr atrás disso. E aí, a partir daí, a gente começa a história de fato, que é ele correndo atrás disso, e se tornando o herói, não pela profecia, mas por mérito próprio, pelo esforço próprio, etc., que eu imagino que seja o propósito aqui da história. Então esse seria o caminho que eu iria seguir. É muito parecido com o que eu falei nas sinopses anteriores. É cortar um pouco das premissas necessárias para o leitor conseguir entender a sua história, para que seja mais simples e você possa focar na parte importante ali, que é o que o leitor vai sentir, etc., como que ele vai se importar com aqueles personagens. E estabelecer o conflito de imediato, para não ficar muito tempo só ali cozinhando o prato, sem dar para o leitor a possibilidade de provar um pouco se aquele prato é gostoso e se vale a pena realmente esperar tudo aquilo para comer aquela comida. Na metáfora gastronômica aqui.